Leitura do dia 365. Gênesis 4:1. União sexual significa unidade total, conhecimento da outra pessoa. Relação sexual é o mais íntimo dos atos, selando um relacionamento social, físico e espiritual. Por esse motivo, Deus o reservou somente para o casamento. 4:2. Nada mais era providenciado para Adão e Eva como antes no jardim do Éden, onde as tarefas diárias eram animadoras e prazerosas. Agora tinham de lutar contra os elementos para conseguir comida, roupas e abrigo para si e sua família. Caim tornou-se fazendeiro enquanto Abel era pastor de ovelhas. Hoje, em algumas partes do Oriente Médio, estas antigas ocupações ainda existem. 4:3-5. A Bíblia não explica por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Talvez sua atitude fosse imprópria, ou quem sabe seu sacrifício não estivesse segundo os padrões de Deus. Provérbios 21:27 diz: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Deus avalia tanto os nossos motivos quanto a qualidade do que lhe oferecemos. Quando ofertamos a Deus e ao próximo, devemos ter um coração alegre pelo fato de podermos doar. Não deve nos preocupar as coisas de que estamos abrindo mão, pois tudo é de Deus, em primeiro lugar. Devemos com alegria dar a Deus o melhor de nosso tempo, dinheiro, posses e talentos. 4:6-7. Qual a sua reação quando alguém insinua que você fez algo errado? Você corrige o erro ou nega que precisa corrigi-lo? Após Caim ter o seu sacrifício rejeitado, Deus lhe deu a chance de corrigir o seu erro e fazer uma nova tentativa. Deus até mesmo o encorajou a fazer isto. Mas Caim se recusou e o resto de sua vida é um exemplo assustador do que acontece com os que se recusam a admitir os erros. Da próxima vez que alguém insinuar que você está errado, faça uma profunda reflexão e escolha o caminho de Deus, não o de Caim. 4:7. Para Caim sujeitar o pecado que estava prestes a atacar e destruir a sua vida, ele teria de expulsar seu ciúme doentio. Desse modo o pecado não encontraria lugar em sua vida. O pecado ainda espera para nos atacar nos dias de hoje. Semelhante a Caim, seremos vítimas do pecado caso não o vençamos. Porém, o pecado não pode ser evitado através de nossas próprias forças. Nós precisamos buscar a Deus para receber fé e procurar outros crentes para que nos ajudem a ter força e coragem. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Esta será uma batalha para toda a vida, a qual não será vencida até que estejamos com Cristo face a face. 4:8-10. Este é o primeiro assassinato e uma vida tirada pelo derramamento de sangue humano. O sangue representa a vida. Levíticos 17:10-14. Se o sangue for tirado de uma criatura vivente, esta morrerá. Somente Deus pede tirar a vida, pois foi Ele quem a criou. 4:8-10. A desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado para a raça humana. Talvez eles pensassem que seu pecado, comer um pedaço de fruta, não era tão mal, mas note a rapidez com que a natureza pecaminosa se desenvolveu em seus filhos. O simples ato da desobediência degenerou-se rapidamente em violento assassinato.
Adão e Eva agiram apenas contra Deus, mas Caim agiu contra Deus e outras pessoas. Um pequeno pecado certamente cresce fora de controle. Permita que Deus o ajude com seus pequenos pecados antes que se tornem grandes tragédias. 4, 11 a 15. Caim foi severamente punido por seu pecado. Deus julga todos os pecados e os pune apropriadamente, não por vingança ou raiva, mas com a finalidade de corrigir-nos e restaurar nosso relacionamento com Ele. Quando você estiver passando pela correção, não fique ressentido, mas aproveite para renovar seu relacionamento com Deus. 4, 14. Até o momento, só lemos a respeito de 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Surgem 2 questões: por que Caim ficou preocupado em ser morto por outras pessoas, e onde ele arrumou uma esposa? 4, 17. Adão e Eva tinham inúmeros filhos que haviam sido instruídos a encher a terra. 1, 28. Caim sentia-se extremamente culpado pelo assassinato que cometera, e provavelmente temia repercussões por parte de sua família. Se ele era capaz de matar sua família também. A esposa de Caim pode ter sido uma de suas irmãs, ou sobrinha. A raça humana ainda era geneticamente pura e não existia o medo de imperfeições provenientes de casamento entre parentes. 4, 15. A expressão será vingada 7 vezes significa que a punição da pessoa seria completa, severa e muito pior do que a recebida por Caim, como consequência de seu pecado. 4, 19 a 26. Infelizmente, quando são deixadas para viverem por sua própria conta, as pessoas tendem a ficar piores. Este pequeno resumo da família de Lameque mostra-nos a variedade de talentos e habilidades que Deus dá aos seres humanos, e também nos apresenta o contínuo desenvolvimento do pecado com o passar do tempo. Um outro assassinato ocorreu, presumivelmente em autodefesa. A violência aumentava e 2 grupos distintos emergiam: os que demonstravam indiferença quanto ao pecado e ao mal, e 2, os que adoravam a Deus, dos descendentes de Sete. 4, 26. Sete teria assumido o lugar de Abel como o pai da linhagem que era fiel a Deus. 5, 1 seguintes. A Bíblia contém várias listas de ancestrais, chamadas genealogias. Há 2 opções básicas a respeito dessas listas: 1, são completas, contando toda a história de uma família, tribo ou nação, ou 2, não são propriamente exaustivas, podendo incluir apenas pessoas ilustres ou chefes de famílias. Seu filho poderia também significar seus descendentes. Por que as genealogias estão incluídas na Bíblia? O povo hebreu transmitia as suas crenças pela tradição oral. Por muitos anos, em muitos lugares, a escrita foi primitiva ou inexistente, e as histórias eram contadas às crianças que, de igual modo, repassavam-nas para os seus filhos mais tarde. As genealogias forneciam um esboço que ajudava a recordar as histórias. Assim, durante séculos, estas genealogias eram acrescentadas e passadas de pai para filho. Mais importante que o reservar à tradição familiar, as genealogias estão incluídas na Bíblia para confirmar a promessa de que o Messias, Jesus Cristo, nasceria da linhagem de Abraão. As genealogias ainda apontam uma notável característica de Deus. As pessoas são importantes para Ele como indivíduos, e não apenas como raças ou nações. Por essa razão Deus trata as pessoas pelo nome, mencionando seu tempo de vida e descendentes.
Quando você estiver em meio a uma multidão, lembre-se de que o olhar de Deus e seu amor estão voltados para cada indivíduo e para você.